todos nós, amém? Vamos prestar o nosso culto ao nosso Deus, e hoje nós vamos, como sempre nós temos falado muito, vamos falar do nosso condicionamento, do nosso estado espiritual. Diga glória a Deus. Como nós estamos diante de Deus, como que, se Deus fizer uma avaliação do seu caráter, da sua fidelidade, será que Ele vai aprovar? É a pergunta que eu quero que cada um faça a si mesmo. Se Deus avaliar hoje a minha honestidade, se Deus avaliar a minha fidelidade, como que eu estou? Agora, de antemão eu digo, irmãos, que não existe perfeição, amém? Não existe perfeição, mas nós temos que procurar melhorar mais a cada dia. Um membro da Igreja de Cristo, ele se examina e ele procura melhorar mais, ele procura se corrigir, ele procura nele, em você, em mim. Eu procuro em mim, vocês procurem em vocês os pontos fracos da vida de vocês, as suas fraquezas, onde que a carnalidade está forte, produzindo desejos fortes que atrapalham a relação de vocês com Deus, que se torna barreira, amém? E isso, quando a pessoa ela vem para a igreja e ela tem a palavra como espelho, porque a referência nossa não é nada mais do que o Evangelho. Infelizmente eu vejo uma igreja hoje ignorando o Evangelho e produzindo um Evangelho inventado, produzindo uma palavra inventada. Eu vejo interpretações distorcidas da Bíblia que impedem que a igreja seja edificada espiritualmente. Mas vocês aqui nessa igreja têm ouvido o Evangelho. Vocês aqui nessa igreja veem o quanto a liderança da igreja, os pastores dessa igreja, eles pregam com a Bíblia aberta. Porque é muito perigoso quando a gente pratica a obra de Deus com emoção. A obra de Deus não pode ser praticada com emoção. A obra de Deus precisa da direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele não tem como fazer nada se eu não tiver de posse do instrumento santificador. Qual é o instrumento santificador? Qual é qual é a matéria que eu tenho para me santificar? É a palavra de Deus. Essa é a semente incorruptível que a Bíblia classifica a palavra de Deus como a semente incorruptível. Então, quando eu falo do caráter, esse caráter não é o que você acha, não é o que você diz quando você diz eu sou bom, eu sou honesto, mas é aquilo que reflete o seu relacionamento com quem? E esse relacionamento seu com Deus vai ser pela palavra. Então, se você faz de acordo com a palavra, você está muito na frente daqueles que acham que estão certos. Esse negócio de achismo é a pior coisa que tem dentro da igreja. Nós não temos que achar nada. A revelação está aqui. Tudo que passar disso aqui, ou que tiver aquém disso aqui, é do diabo. Hoje vocês não precisam aprender mais nada. Pastor, teve uma revelação nova. Mentira. Deus não tem mais revelação nova. A revelação está fechada no livro. Se alguém quiser te ensinar algo além do que está escrito neste livro, você pode sair fora. Pode sair fora, porque Deus já finalizou as revelações dele. O que nós temos aqui é o caminho para o céu, desde que seja recebido espiritualmente. Se você receber a palavra de Deus espiritualmente, se você receber a palavra de Deus pela luz da revelação, do entendimento e da sabedoria do Espírito Santo, você vai ter um encontro com Deus no céu, e você já tem um encontro com Deus hoje, amém? Você vai mostrar para Ele o seu caráter,
você vai mostrar para ele a sua fidelidade, desde que você viva pela palavra, se relacione com Deus pela palavra. Então não fujam da palavra, fujam das invenções, fujam das doutrinas falsas, fujam dos ensinamentos estranhos. Procurem sempre estar com a Bíblia aberta num culto a Deus, numa pregação onde não existe Bíblia dentro de um texto com contexto, para que você saiba o que Deus quer falar e você confira o que Deus quer te dizer. Você pode suspeitar desse lugar. Se não tem Bíblia, se não tem texto, se não tem tema, você saia desse lugar, porque você vai se prejudicar. Glória a Deus. Então eu falei que hoje nós vamos avaliar o quê? O nosso caráter, o nosso coração. Vamos avaliar a nossa fidelidade. É muito propício para nós avaliarmos a nossa fidelidade, porque Deus, ele se agrada do fiel. Amém? Então, se eu enquadrar a minha personalidade de acordo com a personalidade de Jesus, eu vou estar agradando a quem? Eu vou estar agradando o Senhor. Então peça a Ele nessa primeira oração: Senhor, produza em mim um coração fiel. Que o Senhor encontre graça em nós, Pai. Tem misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, porque somos falhos. Tem misericórdia, porque precisamos muito. Conserta o nosso coração, produza em nós um coração novo, puro, um coração obediente, meu Deus. Livra-nos dos nossos crimes, livra-nos dos nossos pecados, dos nossos delitos. Espírito Santo, convence cada um de nós do pecado, para que possamos confessar: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. Venha me perdoar. Peça a Deus para te lavar completamente. Peça a Deus para te lavar da sua iniquidade e te purificar do seu pecado. Peça a Deus, reconheça suas transgressões. Reconheça diante dele: Senhor, eu reconheço que eu sou defeituoso, e eu vou especificar cada defeito que eu tenho. E você vai fazer isso com muita honestidade, e você vai fazer isso desejando correção, desejando a operação de um milagre na sua vida, desejando libertação dos seus pecados, em nome do Senhor Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. A igreja. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Fecha os olhos. Glória, glória eu te dou. Cante. Jesus, Jesus. De novo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. A igreja agora. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza,
face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. A igreja agora. Me glória, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, Jesus, Jesus. Lindo, lindo. Jesus, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. A igreja agora. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu, cante, igreja, ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Cante, igreja, agora. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vai lá. Tu és fiel, Senhor. Toda a igreja. Eu sei que tu és fiel. Senhor, eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Levante as mãos agora. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Digam amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus, bem forte. Bem forte para a honra e glória do Senhor. Bem forte, igreja. Bem forte, porque Ele é fiel. E a partir desse momento, você comece a renove a sua fidelidade com Deus. Cresça espiritualmente pela palavra que você tem ouvido. Se conserte. Porque o que marca o relacionamento seu com Deus é a sua obediência. Amém? Não existe cristão forte sem obediência. Não existe manifestação de poder de Deus que prevaleça se não tiver fundamento. Às vezes Deus faz um milagre na vida de uma pessoa e ela perde, porque ela não estabelece esse milagre no fundamento. E sempre quando nós estamos com o nosso relacionamento com Deus num nível espiritual elevado, certamente Ele age. Glória a Deus. Porque há uma certeza que Ele vai agir. Por quê, pastor? Porque a confiança em Deus é grande. Você confia em Deus e confia em você. Porque você confia em Deus, você confia em você. Você confia em Deus, o poder de Deus vem, a graça de Deus vem. Você permanece firme. Amém? O seu caráter, ele é forte. A sua fidelidade é forte. Por quê? Porque você está se relacionando com Deus corretamente. E por essa fé depositada nele, ele retribui essa fé com graça. Ele retribui essa fé com força interior. Ele retribui essa fé com uma certeza, como Abraão. Amém? Na hora da razão e da fé, Abraão agiu pela fé. Pela razão ele faria assim: não, eu não vou apresentar o meu filho, isso é demais. Mas pelo caráter dele tão elevado, o caráter de Abraão era tão elevado, o caráter de Noé era tão elevado, o caráter de Daniel era tão elevado, que na hora da provação, na hora da dificuldade, eles ficaram inabaláveis. Vocês estão entendendo, amém? Por isso que o pastor Luiz Fernando está dizendo o quê? Que você confia em Deus e você acaba confiando em você também. Você não duvida que você vai vencer. Você confia em Deus, isso reflete. Essa confiança em Deus reflete. Esse relacionamento positivo com Deus reflete no seu espírito e te faz uma pessoa forte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É assim que funciona, igreja. Por isso que nós temos que ver como que está o nosso caráter. Amém? A nossa honestidade com Deus. Pastor, como que está a minha honestidade com Deus? Como que está o meu coração? Porque Deus avalia o coração. Deus, Ele conhece o coração disposto. Por isso que Ele ofereceu a oportunidade para cada um de vocês. A oportunidade do pastor Luiz Fernando estar nesse altar aqui, mesmo pregando para poucas pessoas, foi uma oportunidade que veio de Deus. Por quê, pastor? Por causa do coração. Ele viu alguma coisa em mim. Mas isso não é para que eu venha me ensoberbecer, igreja. Mas eu venha corresponder. Ele me deu a oportunidade.
Ele lançou essa semente no meu coração. Mas a Bíblia diz que ele amou o mundo inteiro. A oferta de salvação dele foi para o mundo inteiro. Mas só que eu tive a graça da revelação que me prendeu. A pessoa pode até retroceder, mas a oportunidade ela já teve. Vocês podem até retroceder, mas a oportunidade vocês estão recebendo. De permanecer, de desenvolver, de crer mais. Por quê? Porque o primeiro sinal nós recebemos. Que foi o que, pastor? Ouvir a mensagem e receber aonde? E receber a mensagem no coração. A semente foi lançada no seu coração. A semente da palavra de Deus foi lançada no seu coração. Então você teve uma grande oportunidade. Deus tocou no seu coração, para que você fosse transformado. Deus tocou no seu coração, porque Ele decidiu. Ele é soberano. Pastor, por que o senhor? Por que depois de 40 anos o pastor Luiz Fernando é tocado por Deus? Por que não foi lá atrás? Como eu disse aqui, que eu já tinha ouvido falar de Jesus. Por que eu não tomei essa decisão? Olha para mim, por favor. Por que eu não tomei essa decisão lá atrás? Mas Deus é soberano. Primeiro Ele permitiu que eu andasse na minha ignorância. Ele permitiu que eu sofresse bastante. Ele permitiu que eu olhasse o mundo com bastante profundidade. E foi o que aconteceu comigo. Eu caminhei por caminhos que talvez aqui pessoas de mais idade do que eu não caminharam. Tiveram a graça maior de serem resgatados antes de passarem por muitas coisas. Mas eu acho que isso, cada um tem uma história para contar em relação aos seus sofrimentos. Eu acho que todos aqui passaram por momentos difíceis. Mas é muito bom quando o pai orienta o seu filho, desde novinho, falando de Deus. Meu pai era uma pessoa muito boa, tenho muita saudade dele, era um homem honesto, mas tinha pouco conhecimento de Deus. No final, quem falou de Deus para ele fui eu, glória a Deus. Quem falou de Jesus para ele com mais profundidade fui eu. Quem falou com ele da salvação que existia em Cristo Jesus fui eu. Mas a mãe dele era católica. Só que a igreja não é a religião, é a visão de Cristo. É a visão de Cristo, não são os conceitos. Eu falei com vocês que o nosso guia é o Evangelho. O código de ética do cristão é a palavra. Não adianta fugir. Isso não é legalismo. Legalismo era quando nós estávamos obrigados a obedecer uma palavra sem saber por quê. Mas agora não, agora nós sabemos que nós vamos obedecer porque ela vai nos levar à salvação das nossas almas. Digam glória a Deus. E isso é um grande esclarecimento, quando um homem sabe que a alma dele precisa de salvação. Eu acho que o ponto alto do Evangelho, a boa notícia é essa: olha, sua alma estava perdida, mas Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma. Se você crê, você será salvo. Se você crê, a sua alma não vai perecer. Isso é a boa notícia do Evangelho. Digam glória a Deus. Essas são as boas novas, que Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. Jesus é o âmago do Evangelho. Eu sempre tenho dito isso aqui. E não adianta querer inventar mais nada, porque tudo está escrito. Não adianta vir com revelação nova. Quando você vai para a igreja da revelação, você está se enrolando. Quando você vai para a igreja para ensino diferente do que está na Bíblia, você está se enrolando. Amém? Se você crê em Cristo, você vai seguir a palavra de quem? Você vai seguir a palavra de Cristo. Isso aqui é um livro sagrado. A palavra de Deus é sagrada.
Um conserto de coração só é possível, só pode ser criado se for influenciado pela mensagem. Não adianta dizer, pastor, eu estou me sentindo melhor. Mas como que você está se sentindo melhor, irmã? Você se corrigiu pela palavra ou você se corrigiu por emoção? Esse reflexo é o quê? Uma emoção? É uma religiosidade? Porque a religiosidade engana. Mas quando você é um cristão verdadeiro, você anda pelos princípios de quem? De Jesus. O cristão verdadeiro, ele imita Cristo. Ele perdoa não porque ele é bonzinho, ele perdoa porque Cristo manda perdoar. Ele ama porque Cristo manda amar. Ele crê porque Cristo manda crer, porque aquele que crê será salvo. Jesus que ensinou isso. Amém? Não, pastor, eu creio porque eu creio. Não, você crê porque você teve fé você teve fé na palavra. Você teve fé na palavra. Não inventa não, irmão. Se renda, procure corrigir o seu caráter pela natureza de Jesus. Procure viver por princípios e não por sentimentos. Fé não é sentimento, fé é uma adoção de princípio, de método. Jesus falou e a palavra dele para mim é a verdade, e por ser verdade que não varia, por ser verdade que não é a verdade relativa, igual a verdade do mundo, eu vou tomar posse, diga glória a Deus. Porque a verdade, a nossa verdade, ela oscila. Por que Jesus fez questão de dizer, eu sou a verdade? Sabe por quê, irmão? Porque a verdade lá fora, ela é relativa. O mundo, ele tem conceitos variados. A cultura, ela é volátil. Ela muda de lugar para lugar. Sim ou não? O que é errado aqui no Brasil, em outro país é certo. Vocês estão entendendo o que é relativismo? Uma verdade relativa? Só que a verdade de Deus, ela não aceita variação. Por isso que precisa de fé para crer na verdade de Deus. É um princípio que não pode mudar, é um fundamento. Os pastores mudam o fundamento da Bíblia? Mudam, porque eles pregam o que eles querem. Eles fogem da palavra de Deus? Fogem. E nós não podemos ficar cegos em relação a isso. Isso não é atacar a igreja. Eu não estou atacando a igreja, eu não ataco a igreja. Mas se a pregação for contra o princípio, ao fundamento, a pedra angular que a Bíblia diz que Jesus representa, amém? A pedra de esquina. Se eu não conservar isso aqui, não defender isso aqui, eu não sou um pregador de Jesus Cristo. Eu sou um covarde. Se eu mudar o evangelho, eu sou maldito. Mas eu não estou julgando ninguém. Julgar é quando você diz que a pessoa está fazendo aquilo e diz por quê. Eu tiro uma conclusão, a intenção dele é essa, apesar de ser muito clara a intenção dos enganadores. Nós temos visto, a intenção deles está na vida deles, é interesse financeiro, é domínio, é poder, força política. É nesse ponto que a igreja tem sido manipulada, para esse lado. Mas nós temos que viver pelos princípios de Jesus. Não é essa fé sem direção, não. Não é essa fé mística, cega, não. Ela tem uma direção. Nós temos uma direção, é o evangelho. Se você quer melhorar de condição espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é crer no evangelho. Crer no que sentido, pastor? Procurar colocar isso aqui em prática na sua vida. Diga glória a Deus. Porque aqui o que acontece? Jesus diz o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que o quê? Que fazer.
O caráter de Jesus é excelente. O caráter de Jesus é aprovado por Deus. Por que o caráter de Jesus é aprovado por Deus? Porque Ele ressuscitou. Então Ele pode ser o representante dos homens na terra. Por isso que Ele é chamado de Filho do Homem. Ele é chamado de Filho do Homem por quê, pastor? Representante de Deus diante dos homens. Representante de Deus diante dos homens. Ele é o Filho do Homem, por isso esse título quer dizer isso, representante de Deus, ministro de Deus diante dos homens. Digam glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Ele tem um caráter excelente. E Ele quer transmitir esse caráter excelente para nós. O valor do ser humano está no seu caráter, não está na sua aparência, não está nos bens que ele tem, não está no cargo que ele ocupa, mas é o que ele é por onde? Por dentro, o seu interior. Porque o caráter fala de quê, pastor? De personalidade, de natureza. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. Mas primeiro, esse relacionamento só pode melhorar com as pessoas se você tomar por base o relacionamento com Deus através de quê? Do Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Então, por que muitos estão entrando na igreja para agitação, para língua, não sei se é estranha ou o que é, eu não vou dizer, para mim é idioma, mas para vocês, as pessoas falam língua estranha. Amém? Uma língua que ninguém conhece, uma gritaria, uma confusão, propósitos de dinheiro. Eu pergunto, qual é a base desse culto? Qual é o fundamento desse culto? Onde está a ordem e decência desse culto? Porque a palavra de Deus diz que tem que haver ordem e decência no culto. Digam amém. E quando Paulo falou isso, ele estava falando em relação, quando Lucas falou isso, ele falou em relação a esse falar em línguas. Paulo falou isso em relação ao falar em línguas. Ordem e decência. Diga glória a Deus. Amém. Pastor, eu quero caminhar pela palavra de Deus. Mas isso tem um preço. Se nós formos fazer a vontade de Deus, nós vamos ter que pagar um preço. Qual é o preço? As pessoas vão nos rejeitar, nós vamos atravessar períodos difíceis, nós vamos sofrer dores, nós vamos sofrer pressão, nós vamos ser ameaçados. Por quê? Porque queremos ser fiéis a Deus. Por que tem muita gente cedendo à fidelidade? Porque não quer pagar o preço. Vem um problema, você ao invés de manter firme a sua convicção no Salvador, você ao invés de manter firme o seu posicionamento diante de Deus, você recua. Eu não estou aguentando. Eu vou me afastar. Eu vou sair da igreja. Você entra numa igreja, vê o evangelho errado, e você permanece ali. Cede. Ao invés de defender a verdade de Jesus Cristo, você cede. Então você não vai conseguir ser fiel, por quê? Porque você não discerne o Espírito. E foi um mandamento que foi dado, discernir o Espírito para ver se procedem de quem? Para ver se procede de Deus. Ou seja, veja se o que está falando procede de Deus. Veja se aquilo que você está ouvindo procede de Deus. É uma ordem que nós recebemos do Senhor. Numa das cartas de João. Amém. Ele disse assim: discernir o Espírito para ver se procede de quem? Para ver se procede de Deus. Mas eu digo a vocês, irmão, vale a pena pagar o preço para ser fiel. Vale a pena ser rejeitado. Às vezes tem pastores que não querem conversa comigo, não.
quero ir conversa comigo. Não tem problema. Falam mal de mim. Como eles não têm como falar da doutrina, do evangelho que eu prego, eles vão no meu passado. Esse pastor aí é aquele que foi, mas não é mais. Diga glória a Deus. Pode falar, mas passado é passado. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, como diz o pastor Wendel aqui agora, e tudo se fez o quê? Se fez novo, e que de fato seja novo mesmo. Eu não venho usar isso como uma maneira de ser hipócrita, não. Agora, eu não posso apagar as coisas da mente das pessoas. Amém? Eu que tenho que ter essa convicção, eu que tenho que ter isso dentro de mim, não. Deus me renovou. Pastor, vale a pena ser fiel? Vale, sabe por quê? Porque a fidelidade, ela é durável. A fidelidade, ela te concede prazer. A fidelidade, ela faz com que você não fracasse. A construção baseada na fidelidade, ela dura. Ninguém vai roubar a sua construção, ninguém vai derrubar a sua construção, seu relacionamento com Deus, se você tiver em fidelidade. Por quê? Porque essa base é sólida. Essa base da fidelidade, irmãos, ela é sólida. Mas qual é a cultura da sociedade hoje? O mau caratismo hoje, igreja, ele é aceito. O mau caráter hoje, ele não é, ele é até adorado. Pastor, mas isso aí é ideologia. Por que o pessoal adora Lula? Vamos dar um exemplo. Por que o senhor está falando de Lula? Não, Lula é político, nós podemos falar dele. Eu só não posso falar de um particular, mas de um político nós podemos falar. Porque por ele ser político, a vida dele está exposta. Ele foi o nosso representante. Ele recebeu um mandato popular. Votaram nele para representar o povo. Então o povo pode falar dele, pode criticar. Se amanhã eu decidir ser político, pode meter o pau. E o pastor tem que ficar quietinho. Amém, igreja? Mas as pessoas ignoram o que ele fez. Não, pastor, idolatram Lula, celebram o mau caratismo de Lula e muitos outros políticos. Amém? Sabe o que acontece com a cultura moderna hoje? Essa falência é decorrente de quê? De não confrontarmos os problemas de personalidade. O que faz uma pessoa ser fraca é porque ela não confronta os seus problemas, ela não confronta as suas fraquezas. Amém? Aquilo que você faz de errado, você não quer confrontar. O seu comportamento errado, você não quer confrontar, mas você tem uma palavra que identifica o seu erro. A Bíblia diz que a palavra de Deus é um espelho. Amém? É um espelho. E nós nos colocamos diante desse espelho. Quando a pessoa chega diante do espelho, o que ela faz? Ela vê se o cabelo está arrepiado, a mulher olha, vê se está meio enrugado, ela vai lá, passa um pó, o homem penteia o cabelo, faz a barba, corrige a aparência exterior, mas a palavra de Deus corrige o quê? Olha para cá, a palavra de Deus corrige o quê, igreja? Presta atenção, corrige o coração, corrige o seu interior. Então, quando eu estou vendo ali que a palavra de Deus confronta com as minhas amarguras, eu vou falar, não, tem que tirar essas amarguras de dentro de mim. Quando a palavra de Deus fala, você deve perdão, dívida eterna de cristão, dívida que nunca se paga, amar, como a palavra diz que o amor é uma dívida que nunca nós vamos conseguir acertar, porque nós vamos dever eternamente, diga glória a Deus. Eu vou ter que amar, eu vou ter que perdoar. Mas se eu não confrontar com os problemas que eu tenho, tudo que eu vou fazer, pastor, meus negócios, minha carreira, meu relacionamento, minha família, isso tudo vai ficar sem base sólida. Por isso que o casamento não dura. Por quê? Está faltando caráter em um dos dois. Por que tem divórcio?
Alguém faltou com o caráter. Alguém fugiu dos princípios que sedimentam a relação matrimonial. Aí vem a parte dos negócios, desonestidade. Eu tenho um negócio com alguém, sou desonesto. Mau caratismo. Por você não confrontar com esse problema de personalidade, você comprometeu as coisas da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Nós comprometemos as coisas da nossa vida, nós comprometemos família, nós comprometemos trabalho, nós comprometemos carreira, nós comprometemos casamento, nós colocamos tudo, igreja, para entrar em colapso. Vai entrar tudo em choque, porque está faltando o quê? Um conserto aonde? Um conserto do coração. Um conserto para que o seu comportamento seja agradável, para que o seu comportamento seja um comportamento que não permita ninguém te condenar. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Não há condenação para os que estão o quê? Em Cristo Jesus. Mas na cultura moderna, o que acontece, pastor? O mau caratismo é virtude. O desonesto, ele é sabido. O desonesto, ele é malandro. Ele é experiente. Não, ele é sem vergonha. Mas na cultura do mundo, ele é sabido. Fulano foi sabido. Mas eu pergunto, onde que vai levar isso tudo? Isso vai durar muito tempo? Eu pergunto, sim ou não? Não vai durar. Isso vai ruir, igreja. Vai entrar em choque. Vai enfraquecer, vai falir. Por causa de quê, pastor? Por falta de estrutura de personalidade, por falta de estrutura de caráter. E como que você pode evitar essa queda em sua vida? Se você está buscando recompensa por aptidão, preste atenção no que eu vou falar. Se você busca recompensa enaltecendo os seus pontos fortes, aquilo que você faz de melhor, essa não é a maneira mais correta. Mas você tem que corrigir os seus o quê? Os seus defeitos. Digam glória a Deus. Você tem que corrigir os seus defeitos. Você pode ser recompensado pelo seu ponto forte? Pode, mas isso não vai durar. É o que o pastor quer dizer. Você vai ter que se corrigir por dentro. Você vai ter que se corrigir de acordo, você como cristão, nós como cristãos. Eu faço um paralelo em relação à vida, mas tudo levando para o lado espiritual. Você vai ter que se corrigir primeiro em relação a quem? Em relação a Deus, para que a sua vida seja uma vida plena, estruturada. Foi como Jesus falou, o firme fundamento é comparado ao homem que constrói a sua casa sobre o quê? Sobre uma rocha. Glória a Deus. Depois no final ele fala assim, olha, o firme fundamento, na verdade, é o homem que ouve e pratica o quê? E pratica o quê? E pratica a palavra de Deus. Amém? Irmãos, a vitória não é pelos pontos fortes. A vitória é pela ausência de pontos fracos. Eu tenho que identificar os pontos fracos, porque por mais forte que eu seja, eu vou ser derrotado pelo ponto quê? Pelo ponto fraco. Quem está entendendo, diga amém. E a mesma coisa na vida espiritual. Pastor, mulher de oração, mas é fraca no relacionamento, na matéria casamento ela é fraca. É emotiva. Vai perder por causa da emoção. Tem força de um lado, mas tem um ponto fraco do outro. Tem ganho, mas é uma questão de tempo para quê? Para perder. Tem vencido, mas vai perder, porque uma hora o inimigo vai atacar nesse ponto fraco. Esse ponto fraco que compromete a estrutura. Diga glória a Deus. Pastor, então quer dizer que eu preciso corrigir os meus pontos fracos, porque o meu ponto fraco que me desqualifica. Os meus defeitos que me desqualificam. Eu já disse aqui, não vai haver perfeição, mas eu não posso
reconhecer uma fraqueza minha, irmão, e continuar com ela. Eu não posso reconhecer uma fraqueza e não combatê-la, e não confrontá-la. Esse é o problema. Por isso que tem muitas pessoas que transmitem as suas derrotas para outras. O culpado foi fulano. Não, o culpado não foi fulano. O culpado foi você. Porque você não combateu o seu ponto fraco. Não, fulano que foi o culpado. Foi embora porque me abandonou. Mas sabe por que abandonou? Digam glória a Deus. As pessoas querem reconhecimento. As pessoas são orgulhosas de forma negativa. As pessoas têm o defeito de não admitir, não reconhecer os seus próprios erros. E isso é um sinal, igreja, de fraqueza. Digam amém. São aquelas pessoas que não dão braço a torcer. Tem o defeito, reconhece o defeito, mas não confronta o defeito. Ainda diz, eu sou assim mesmo. Isso é a pior coisa. Isso é o atestado, sabe de quê? É o atestado de fraqueza. Ela mesma dá o atestado da sua própria fraqueza. Eu sou assim? Eu sou assim mesmo, mas você não quer mudar? Você não quer mudar, irmão? E o pior de tudo, igreja, é que a gente prevalece às vezes por causa de uma posição hierárquica. O marido, por exemplo, vamos colocar o marido como superior dentro da casa, como liderança dentro da casa. Ele tem o defeito dele, mas ele prevalece da liderança dele e oprime a esposa. Quem manda aqui sou eu, mas você está mandando errado. Você está mandando errado. Você está falando isso por causa da sua posição hierárquica, mas você está desonrando quem? Você está desonrando quem? Aquele que te deu a posição hierárquica. Aquele que te deu a autoridade. Por isso que Jesus falou para Pilatos, olha, essa autoridade que você tem, quem te deu? Essa autoridade que quem te deu foi o Pai que está no céu. Não pensa que você é o tal, não. Você está submisso à vontade de quem? Aquele que te deu também pode o quê? Pode tirar. Se você não se consertar, se você não se corrigir, se você não confrontar com esse problema de personalidade, de caráter, a sua vida, ela vai regredir. Você está colocando tudo que você conquistou até hoje em risco. Você está num campo perigoso por causa da falta de honestidade com você mesmo, por causa desse engano. Salomão, ele disse que a balança enganosa era abominação aos olhos de Deus. São pessoas que não reconhecem os seus enganos, são pessoas que não reconhecem os seus defeitos, não colocam para fora. Eu estou dizendo a pessoa reconhecer os seus defeitos, a pessoa assumir os seus erros e não ocultar, igreja, e não culpar os outros, inclusive pelos seus problemas. Por que está acontecendo isso, dona Neide? Procura saber por quê e corrija. Veja se o problema não é com você. Digam amém. Veja se o problema não é com você. Não olhe para os outros. Não procure dizer, não, fulano está errado. Não. Olhe para você. Corrija você mesmo. Se corrija. Diga glória a Deus. Se corrija. Senão o que vai acontecer, pastor? Você vai ser derrotado. Você vai ser destruído. Você vai perder. Se curve e procure aprender. Se corrija. Amém? Pastor, mas por que eu vivo na prova? Por que eu vivo na adversidade? Porque tem uma correção para ser feita, irmão. Eu vejo gente com problema financeiro a vida toda. Preste atenção, por favor, aqui. Eu vejo pessoas com problema financeiro a vida, o que eu falei? A vida toda. Mas sabe por que tem problema financeiro? Porque não procura aprender a administrar. Aí diz assim, aí o pastor vem e fala, é o devorador. Essa doutrina falsa do devorador, né? Que a gente aprende aí na igreja. É porque você não dá o dízimo.
Amém? Eu boto a culpa em quem? Eu boto a culpa no devorador, que eu digo que é o diabo, mas que na verdade na palavra de Deus nem é o diabo. Eu procuro arrumar uma justificativa para o meu defeito, para o meu erro. Amém? Mas o que está faltando? Você corrigir esse erro de gestão do seu dinheiro. O que está faltando? Você ter controle dos seus gastos. É muito simples. Ah, não, eu vou orar. Vai orar como? Se você primeiro não vai corrigir o seu defeito, se você não vai se acertar, se você não vai procurar ter contentamento, se você não quer vencer a luxúria, a vaidade. Custa caro vaidade. As pessoas que se tornam vaidosas extremamente, elas pagam caro. Sim ou não? Ah, pastor, mas eu estou apertado. Ah, mas o pastor disse lá que é o devorador, é porque eu não dei o dízimo. Aí vem a opção de mentirada. Ah, é a inveja, é a macumbaria, é a feitiçaria. Não, irmão, é desvio de caráter, é desvio de personalidade, é falta de correção de sentimento, de pensamento, é viver por uma verdade que sustenta. Diga glória a Deus. É isso que está faltando. Mas só depois, você só vai ter descanso das adversidades, depois que os erros, depois que os seus vícios forem corrigidos. Aí você vai ter descanso. Aí você vai conseguir superar. A Bíblia diz que as tribulações, elas ensinam, sim ou não? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz que as tribulações, elas são permitidas por Deus. Deus não quer que eu tenha problema, e Deus não quer que eu passe situações difíceis, mas nós não temos como, Deus não viu um método mais eficaz do ser humano aprender do que através do sofrimento. Por isso que quando estava em queda espiritual, estava em apostasia, o que é que Deus fazia? Manda para a Babilônia. Manda para a Babilônia. 3 deportações. Por quê, pastor? Que era necessário passar por sofrimento. Passar por sofrimento para dobrar o joelho. Perder para quê? Perder para poder voltar a face para o Senhor. Às vezes a gente tem que sofrer, a gente tem que perder, a gente tem que tomar prejuízo para aprender. Mas que vocês aprendam que na hora que vocês sofrerem, ao invés de reclamarem, corrijam os pontos fracos. É isso que o pastor quer dizer. Diga glória a Deus. Isso vale para a sua vida, mas principalmente o nosso assunto aqui é em relação à sua relação com quem? Com Deus. Você melhora com Deus, você melhora a sua vida. Você confia em Deus e vive a palavra de Deus, você melhora a sua vida. O céu se abre para você. As bênçãos de Deus, elas se consumam. Nós aprendemos dessa forma, pastor. Qual é a forma de aprender? A mais eficaz que Deus encontrou, apesar de não ser Ele o autor. Quem te faz sofrer é quem? Quem te faz sofrer? É a consequência do seu pecado. Sim ou não? O que te faz sofrer, pastor? Consequência do pecado. A doença é consequência de quê? Do pecado. A doença, eu não estou dizendo especificamente o seu caso. Por que a doença entrou no mundo? Por que as catástrofes entraram no mundo? Por que houve alteração? Por que o mal entrou no mundo? Isso tem um fundamento bíblico. A Bíblia diz que o mal entrou no mundo, por quê? Por causa da queda do homem. Eu estou falando de uma forma, de uma tese que está aqui na palavra de Deus. Eu não estou dizendo em relação a ninguém aqui, pastor, então quer dizer que eu estou doente, minha perna está doendo, meu joelho está doendo porque eu estou no pecado. Daqui a pouco você vai dizer isso, vai querer zangar comigo. Não, eu estou dizendo que o pecado, ele entrou no mundo, e isso é bíblico. O mal entrou no mundo por causa da queda de quem? Por causa da queda do homem. Então Deus não é o causador da dor, Deus não é o causador do sofrimento, mas Ele, por sabedoria, Ele permite esse sofrimento, para que nós, ao invés de nos afastarmos dele, nos voltemos para Ele.
Amém. Você sofre, mas você volta para Deus. Você sofre e você procura se corrigir. Você sofre e você se dispõe a se movimentar. Você sofre e você passa a fazer aquilo que você antes não queria fazer. Amém? Eu passo a sofrer para quê, pastor? Para eu me mexer, para eu poder buscar possibilidade, para eu me movimentar, para eu me santificar aos pés do Senhor, entrar em oração, saber que Deus existe, eu ver que eu estou diante de impossibilidades, eu vou buscar o Deus do sobrenatural, eu vou buscar o Deus do impossível. Então tire proveito. E a partir do momento que você se corrigir, você vai ter descanso das suas adversidades. Você vai começar a viver uma vida tranquila. Você vai começar a viver uma vida de paz. Porque você está certo com quem? Você está certo com Deus, você está estruturado espiritualmente. Amém? Para você viver para Deus, para você fazer a obra do Senhor, no Espírito, como deve ser, amém? Você precisa se relacionar com Deus fundamentado na palavra. Pastor, como que eu me conserto? Pela palavra. Você só vai se consertar pela palavra. Amém? Você só vai se consertar se você tiver temor ao Senhor, se você andar nos caminhos do Senhor, se você amar e servir ao Senhor de todo o seu coração. Essa palavra serve para mim. O Espírito Santo está falando comigo que eu preciso amar mais a Deus de todo o meu coração e deixar de ser egoísta, orgulhoso. Vencer mais, desenvolver mais espiritualmente. Amém? Uma relação com Deus através de quê, pastor? Princípios, eu volto a repetir, e não sentimento. Eu amo o Senhor. A gente vê na igreja. Oh, meu Deus, eu te amo tanto, Mas eu quero que você, ao invés de amar desse jeito, guarde os mandamentos. Foi o que Jesus falou. Se me amardes, o quê? Guardareis os meus mandamentos, igreja. Aprenda uma coisa: o agir de Deus a favor de vocês, a nosso favor, está ligado diretamente, associado ao nosso caráter. Quando a pessoa está alinhada com Deus, ela vê o agir de Deus. Quando a pessoa está alinhada com Deus, ela é sustentada por Deus. Por isso que Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por isso que ele disse: ó minha alma, bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor com tudo que eu tenho. É Ele quem apaga as minhas transgressões e sara as minhas enfermidades. Diga glória a Deus. A alma dele estava cheia de quem? Cheia de quem? Das verdades de Deus. O espírito seu tem que estar iluminado com as verdades de Deus, e a partir daí você ver o agir de Deus, porque você obedece a palavra, porque você vive a palavra. Aí nós temos o que, pastor? Nós temos esse caráter, nós somos justos, nós estamos retendo a palavra, nós estamos com essa semente incorruptível nos nossos o quê? Nos nossos corações. É crer de todo o coração, irmão. Esse é o alinhamento de caráter. Pastor, eu vou crer de todo o coração, eu vou reter essa fé no meu coração, aí eu vou ver a promessa de Deus se cumprir. Isso que é o caráter firme. É a palavra de Deus no seu coração sem variar. Não vou fazer agora não, porque meu desejo é esse. Mas o seu desejo está contra a vontade de Deus, e você vai fazer assim. Você pode até fazer, porque você tem direito de escolha, só que você se enfraquece espiritualmente. Só que você abre uma brecha na sua estrutura. O muro de proteção está fendido. Jó tinha um muro fechado. O caráter de Jó era tão forte que o diabo chegava e não conseguia tocar na vida de Jó.
Ele só via Jó prosperando, ele só via os negócios de Jó dando certo, ele só via os filhos de Jó festejando, mas ele não podia fazer o quê? Ele não podia fazer o quê, igreja? Mas por quê, pastor? Porque no início da mensagem a palavra, qual é a referência que Deus fala a respeito de Jó? Qual é a referência que Deus faz quando ele fala com o diabo? Viste o meu servo o quê? Jó, homem o quê? Justo, fiel, que foge da aparência de quê? Da aparência do mal. Aí o diabo foi e entrou. Agora, Deus já sabia o que o diabo queria. Deus logo tocou na ferida do diabo. Você quer falar de Jó? Aí o diabo, não, o caráter dele é falso. Qual foi a colocação de Jó? A colocação do diabo em relação a Jó. O caráter dele é falso. Toca na vida dele, toca nos bens dele, que o senhor vai ver ele negar o Senhor. O senhor vai ver ele variar. O senhor vai ver ele mudar. É isso que eu falei aqui. Quando eu confio em Deus, eu confio em mim. Porque Deus vai me dar condição de confiar. Deus vai me dar condição de ter convicções a respeito dele. Eu vou estar firme espiritualmente, por quê? Porque Deus me deu a firmeza espiritual. E Jó foi tentado, e o que ele fez? Permaneceu fiel a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jó permaneceu firme, pastor, permaneceu. Agora, cuidado para vocês não viverem por emoção, por fantasia, por movimento religioso. Ah, não, a igreja lá é muito boa. Ah, porque lá tem isso, tem aquilo. Vai ter o passeio, vai ter o retiro não sei da onde. Eu pergunto, eu quero saber da estrutura espiritual, eu quero saber da palavra de Deus. Vocês estão aprendendo a formar uma base sólida? Porque esse negócio de padrão, de movimento religioso, de denominação, departamentos, igreja sendo tocada como uma empresa, igreja que não simplifica na mensagem do Evangelho, na doutrina dos apóstolos, como era a igreja primitiva, no amor entre os membros da igreja, como eu tenho pregado aqui, a unidade do corpo de Cristo, para que não haja dissensões no nosso meio, e realmente nós sejamos um corpo sólido, tendo Cristo como cabeça. Isso é igreja. Amém? É o que nós temos que procurar, pastor. Eu quero viver pela fé, porque só pela fé que eu posso viver. É viver pela fé. Você não tem como aplicar a fé em sentimentos. Você só aplica a fé em princípios. Princípios que estão na palavra de quem? A fé, ela vem por ouvir a palavra de quem? E não por sentimento. E a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. A Bíblia diz que a fé é o único meio de se relacionar com quem? Não tem relacionamento com Deus por sentimento, só por fé. O homem só é justificado, ou seja, só se torna agradável, só vive se ele viver pela fé. Vocês estão entendendo, amém? O caráter não pode sair de outro lugar a não ser pelo cumprimento de quê? Pelo cumprimento de quê? Vocês não vão ser fortes a não ser conhecendo e praticando o quê? Agora, se você quer denominação, ah, pastor, lá o povo é um povo bom, lá tem doutor fulano, doutor Beltrano, o povo lá tem uma roupa bonita, aí é outro problema. Você está vivendo por emoção. A emoção, eu digo como sentimento negativo, porque tem emoção boa. Mas só que essa emoção negativa, ela alivia você momentaneamente. Aquele culto de exorcismo pesado. Não, eu vou precisar de um culto de libertação, pastor. Às vezes a pessoa chega aqui, o senhor tem culto de libertação? Eu falei, tenho. Aí quando chega, termina o culto, pastor, não teve uma oração forte, o senhor aqui não exorciza, o senhor não expulsa o demônio, não? Eu falei, meu irmão, se você não expulsar o demônio pela mensagem, você não vai receber libertação nunca. O que adianta eu expulsar o demônio, te aliviar e você não preencher? Vocês estão entendendo, amém? Ai,
Satanás, em nome de ajoelha. Ajoelha, aí ele ajoelha. Aí ele ajoelha, ele faz o que eu quero. Bota a mão para trás, aí ele bota. Aí você fala assim, puxa vida, esse pastor tem poder. Mas isso tudo é o que? O próprio diabo que está manipulando o culto. Isso é um culto arriscado. Aí eu ponho o envelope do dízimo e o diabo, você quer que o povo ponha o envelope do dízimo? Aí o diabo diz, não. Aí o povo, ó, bate palma, fica, a emoção vai lá em cima. A excitação, aquela agitação na igreja. Fala em língua estranha, todo mundo entra naquele frenesi. Mas o caráter só pode ser edificado por entendimento, por revelação da palavra de Deus no seu coração. Só a mensagem do Evangelho pode salvar. A Bíblia diz que Jesus pregava a palavra e os demônios saíam. O demônio não sai, ele às vezes, igreja, você pensa que ele tem que sair por uma manifestação, mas ele sai quando você preenche o seu coração com o quê? Com a verdade do Evangelho. Mas se você viver na emoção, a Bíblia diz que ele finge que sai. A Bíblia diz que existe uma estratégia de Satanás. Ele sai, anda por lugares áridos, e vai e procura um lugar e não encontra, e a casa continua vazia. Ele diz o quê? Voltarei para a minha casa, porque você veio na igreja por emoção. Você não se preencheu com a verdade de quem? Você não se preencheu com a verdade de quem? Você não se preencheu com a verdade de Deus. Você participou de um culto emotivo. Você sentiu um alívio momentâneo. Você teve uma sensação de bem-estar. Só que a tensão depois ela o quê? Ela volta. A tensão volta, o sofrimento volta, a tristeza volta, a depressão volta. Por quê? Porque você está vivendo uma vida com Deus por emoção. A raiz do mal só pode ser cortada se você se corrigir, se você se relacionar com Deus mediante o quê? Mediante a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu quero me relacionar com Deus mediante a palavra. Eu quero me corrigir, eu quero ver como que está o meu coração. Eu quero saber como que está a minha vida com Deus, se precisa de correção. Como que estão as minhas crenças? Será que eu estou crendo no Evangelho verdadeiro? Será que as minhas ações estão de acordo com a palavra? Aí sim você está se corrigindo. Glória a Deus. Identifica as fraquezas do seu relacionamento com Deus e supere. Vamos fechar. Vamos lá agora, só na palavra para arrematar. Mateus 7. Mateus 7, versículo 1. Jesus fala assim: não julgueis para que não sejais o quê? Porque com juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de quê? De medir a vós. Aí vem o que nos interessa, igreja, Jesus mandando você se corrigir, se construir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está onde? No teu olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave aonde? No teu. Estando uma trave no teu, né? Uma pergunta. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não cuidarás em tirar o argueiro de quê? Do olho do teu irmão. Diga glória a Deus. Jesus está mandando o quê, pastor? Olha para mim agora para a gente encerrar. Jesus está mandando você se construir. Jesus está mandando você, ao invés de ficar olhando o erro dos outros, corrigir a sua personalidade, corrigir o seu caráter. Nós gostamos muito de falar dos outros, mas Jesus está falando para você examinar a sua condição, é você examinar a sua própria o quê? Sua própria vida. Apare as arestas da sua vida
porque você tem muitos defeitos maiores do que aqueles que você está vendo em outras pessoas. Amém? Ao invés de você criticar alguém, ao invés de você atribuir um problema na sua vida a alguém, primeiro veja o seu problema, veja o seu defeito. Você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar muito mais em se examinar. Identifique pela palavra de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Não é uma filosofia que eu estou pregando. Identifique pela palavra de Deus o que está errado em você. Tire a trave dos seus olhos, para que você possa ver, para que você possa enxergar. Você só vai poder ajudar alguém se primeiro você se enxergar, se você primeiro se corrigir. Você precisa enxergar melhor para falar de alguém. Então não julgue primeiro se julgue. Amém? Para quê, pastor? Para que você seja mais honesto com Deus e com você mesmo, para você também poder ser honesto com as pessoas. Ao invés de você censurar as pessoas, cuide da sua vida. Ao invés de você ficar olhando por que fulano está vencendo, não, olhe por que você está perdendo. Pare de bater palma para os outros. Procure bater palma para você, ser vencedor. Mas se corrija primeiro. Se corrija primeiro. Cuide da sua vida, valorize a sua vida, corrija a sua vida, para que tudo que tiver envolvido na sua vida tenha sucesso. É isso que Jesus está ensinando aqui. A nível espiritual, a nível de relacionamento com Deus. Se relacione com Deus num bom caráter. Se relacionem com Deus de acordo com a palavra. E assim nós faremos também em relação às pessoas. Pastor, se eu estou me relacionando bem com Deus, eu vou estar me relacionando bem com as pessoas. Se eu estiver servindo as pessoas de acordo com a palavra de Deus, eu vou estar servindo a Cristo da mesma forma. Foi isso que Jesus falou. Ele disse, eu estava nu, me deste de quê? De vestir. Eu estive com fome, me deste de quê? Eu estava preso e hospitalizado, vocês foram me visitar. E ele disse assim, todas as vezes que fizerdes isto a um dos meus pequeninos, estarão fazendo a mim mesmo. Então, quando eu me relaciono com as pessoas, de acordo com a minha fé em Deus, quando eu amo o próximo porque Deus mandou, eu estou amando o próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu vou me relacionar com Deus corretamente, para que a minha vida seja melhor com as pessoas também. Eu vou me relacionar com Deus pela palavra, e a minha vida vai ser melhor. Porque o que mostra quem você é a sua ação. Por isso que Jesus falou, se você dá comida a quem tem fome, roupa ao que está nu, visita o doente, você está fazendo de acordo com quem? Você está tendo um bom relacionamento com Deus, porque você está fazendo para Ele. Você está mostrando que você está dentro da palavra. Entendam isso, igreja. Atos simples de misericórdia são verdadeiros sinais de um grande caráter. Amar as pessoas, por quê, pastor? Porque está escrito. Perdoar, porque está escrito. Ser manso como a pomba, está escrito. Mas também ser prudente como a serpente, porque está escrito. Não é ser trouxa, mas é ser uma pessoa viva, avivada. Avivada porque eu acho que não tem ninguém mais sabido do que o bom praticante do Evangelho. O malandro do mundo, ele não chega aos pés do servo de Deus, porque o servo de Deus vai viver para a eternidade. O malandro do mundo, ele vai ficar. Amém? Fecha a Bíblia.